Começando mais uma vez. O setor primário ele está relacionado com o quê? Os nossos recursos naturais e a nossa matéria-prima. O setor secundário é o nosso processo de industrialização, ou seja, a modificação da matéria-prima. E o nosso terceiro setor, que é o terciário, ele está relacionado com o destino final, ou seja, que o consumidor vai usufruir. Aí eu dei o exemplo para vocês. Qual foi o exemplo? Do algodão. O algodão ele está dentro de qual setor? Do primário, do secundário ou do terciário? Terciário. Algodão está dentro do secundário. Primário. Algodão ele está dentro do primário. Por que ele está dentro do primário, professora? Porque ele é o processo de agricultura. A gente não planta o algodão, a gente não colhe ele. O algodão que a gente utiliza, tanto o algodão de tirar o esmalte da unha, de passar o remédio no dodói, de fazer a nossa roupa, esse algodão, ele vem do processo da agricultura. Então, a agricultura, ela faz parte do setor primário. Certo? Daqui, ele vem para onde? Para o secundário, que é para a indústria. E lá na indústria, ele vai transformar esse algodão em roupa. Vai transformar em blusa, vestido, calça. Da indústria, que é o nosso setor secundário, ele vem para o setor terciário. Quem é o setor terciário? É o consumidor. Quem são os consumidores? A população. Então, quando chega aqui, ó, no setor terciário, que nós já temos as roupas comercializadas que são vendidas, a gente só vai lá na loja e faz o que com ela? Compra. A gente mandou fazer aquela roupa? Não. A gente foi lá na agricultura, lá no plantio e colheu? Não. Foi você que levou o algodão para a fábrica? Também não. Não. Então, a nossa atividade econômica, os três setores são primário, secundário e terciário. Dúvidas? Não. Nossa segunda questão. Deixa eu limpar aqui para vocês. Ela fala assim, a questão. Complete Oi. Tem algum problema? Porque não tá aparecendo nada que você escreve na tela para mim. Para mais alguém não está aparecendo? Para mim também tá aparecendo, não, tia. A Célia tá escrevendo alguma coisa na tela? Não tá aparecendo para vocês? Não. Tia, em todas as aulas que a senhora escreve, nunca aparece. Eu só sei que a senhora escreve por causa quando a gente vai assistir a aula no YouTube. É porque eu tô... Pronto, deixa eu explicar. Porque eu tô gravando, então só vai aparecer quando ela estiver toda gravada. Quando vocês forem assistir a aula, vai aparecer tudo bem detalhado para vocês, certo? Então, vocês vão só assistir no YouTube. Só prestando atenção, tá? Vamos lá. Nossa segunda questão fala o seguinte. Complete o quadro abaixo, onde esse quadro, ele tem a atividade econômica. Olha a atividade econômica que ele está mostrando. É o algodão. Então, na primeira imagem, ele mostra que nós temos a plantação do algodão e a colheita. Se ele está plantando e colhendo, ele está praticando a agricultura, a pecuária ou o extrativismo? Agricultura. Exatamente. Aí, quando vocês forem responder a questão, vocês vão escrever agricultura no quadrado. Lá de baixo, onde tem atividade relacionada. Agricultura. Agricultura é qual setor da economia? É o primário, é o secundário ou é o terciário? Primário. É o primário. Aí vocês vão escrever no quadrado do setor da economia o primário. A imagem do meio mostra o algodão em uma das principais fibras têxteis utilizadas no mundo. O que isso quer dizer? Que ele está sendo tecido em uma fábrica. Eles colhem os pedaços de algodão e quando chega na fábrica, eles juntam todos esses algodões dentro de uma máquina. Essa máquina vai mexer ele vai se misturar com todos os outros e depois vai ficar puxando fio a fio e vai juntando esses fios para fazer o quê? O tecido. Então, o nosso segundo setor é o setor
Secundário. Aí vocês vão colocar no setor da economia secundário. O setor secundário, ele está relacionado com qual tipo de atividade? Com a agricultura, com a indústria ou com o consumidor? Agricultura. Não, Indústria. secundário. Secundário é com a indústria. E lá embaixo, na atividade, vocês vão escrever indústria. Tá? A nossa terceira imagem. Nós temos a venda de roupas nas lojas, no supermercado, nos shoppings. Essa venda de roupa é o setor primário, secundário ou terciário? Terciário, porque é o É o consumidor. setor terciário, que é o consumidor. Consumidor. Então, lá embaixo, onde tem atividade relacionada, a gente vai escrever o quê? Consumidor ou população. Por quê? Porque as pessoas que estão consumindo o produto que Estão foi... consumindo as roupas. Exatamente, consumindo as roupas. Então, a nossa segunda questão nós temos, ó. Colheita do algodão, setor primário, atividade econômica, agricultura. Segunda imagem, nós temos o setor secundário, o algodão sendo transformado em fio e tecido na indústria. E a nossa terceira imagem, nós temos as roupas sendo vendidas, é o setor terciário. Dúvida? Não. Ô, tia, eu posso Não. pegar essa foto e imprimir e responder e te mandar a foto? Essa atividade vocês vão copiar depois no caderno e me enviar no Class. Vai ser enviada lá. Eu sei, mas eu posso imprimir ela, responder lá e te mandar? Pode. Vamos lá para a nossa terceira questão. Limpar. Ela fala o seguinte, ó. Observe as imagens e assinale a alternativa correta. A imagem 1, ela está mostrando o quê? Um dentista. Na imagem 2, atendente de caixa. E na imagem 3, um operador na fábrica. Aí ele quer saber qual item está correto com relação às imagens. Vamos analisar. Primeiro item fala assim, ó. A imagem 3 representa o setor primário. Se tem um homem na fábrica, é o setor primário ou o setor secundário? Secundário. Secundário. Então, a questão aqui, a frase ela vai estar errada, porque ele diz que é setor primário. E não é primário, é o secundário. A nossa segunda frase, as imagens 1 e 2 referem-se ao setor terciário da economia. É o destino final. Tá certo ou errado? Certo. Está certo, porque ó, aqui nós temos um manequim, que é representando uma pessoa. No dentista, o dentista ele já compra todos os aparelhos prontos? Sim. Então, o consultório já é um destino final para o dentista, ou seja, para a gente ir arrancar o dente, fazer uma obturação. Então, aí tá certo. A segunda imagem é atendente do caixa, no supermercado. Consumidor não vai até o supermercado comprar o produto? Sim. Então, a nossa frase 2, ela está verdadeira ou falsa? Verdadeiro. Ela está verdadeira. Vamos observar a frase 3. A imagem 3 indica que o setor é secundário. E aí? Tá Tá certo. certo. Está certa também. A imagem 3 mostra o setor secundário, que é o processo de industrialização. Certo? Certo. Nossa próxima. Esse conteúdo é fácil ou é difícil? Fácil. Só tem um pouquinho de atenção. Fácil. Se entender o que é cada setor, você consegue responder tudo. Olha a nossa próxima questão. Distribui as seguintes atividades no setor econômico abaixo. Aí nós temos as palavras. Ó. Extrativismo, indústria, comércio, agricultura, distribuição, pecuária e fábrica. Essas palavras elas estão relacionadas com algum dos setores econômicos. Primário, secundário e terciário.
O extrativismo, ele é um setor primário, secundário ou terciário? Setor primário. Setor Primário. primário. Extrativismo está relacionado com a extração vegetal, animal e mineral. Indústria, setor primário, secundário ou terciário? Secundário. Secundário. Setor Secundário. secundário. Comércio, Terciário. Secundário. Terciário. terciário. Agricultura, Primário. 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 Distribuição. A distribuição, deixa eu explicar para vocês. É quando sai da indústria, sai dos depósitos e vai para o comércio. É o depósito Terciário. já que vende. Secundário. Não, Terciário. terciário. Secundário. Já é a distribuição dele Terciário. pronto. A pecuária, Primário. 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 E a fábrica, Secundário. secundário. Parabéns. Entenderam o que é o setor primário, secundário e terciário. Nossa próxima. Tiverem dúvida, pergunte. Não fique com ela. Deixa eu limpar aqui. Relacione as colunas com relação aos setores da economia. Quais são os setores? Primário, secundário e terciário. Primeira frase diz o seguinte: setor onde a matéria-prima, matéria-prima é a mesma coisa que os recursos naturais, é transformado em um produto através das indústrias. Que setor é esse? Secundários. Setor Secundário. secundário. Então, a gente coloca o item B, para não ficar com a dúvida. Ele está dizendo que a matéria-prima está sendo transformada. Então, se ela está sendo transformada e é dentro da indústria, só pode ser o setor secundário. Nossa segunda frase. Setor onde abrange as atividades de comércio e serviços de produtos industrializados. Quem são esses serviços? O dentista, Terciários. a clínica, Terciários. terciário. Então, a gente coloca C. Última frase. Setor no qual são produzidos ou retirados da natureza as matérias-primas, como agricultura, pecuária e extrativismo. Primário. Atividades primárias. Setor primário. Aí, lembrando a vocês, o extrativismo ele é dividido em 3 partes. Quais são as 3? Mineral, vegetal e animal. Exatamente, extrativismo vegetal, extrativismo mineral e extrativismo animal. Próxima. Estamos terminando. Limpar. Relacione as colunas agricultura, pecuária e agropecuária. Alguém tem dúvida sobre o que é agropecuária? Agricultura é a agropecuária, é a agricultura que junta a agricultura e a pecuária. Pronto, é quando um empresário, um fazendeiro, ele pratica dentro do mesmo pedaço de terra as duas atividades. Ele tanto planta, ou seja, pratica a agricultura, como ele cria os animais, ele pratica a pecuária. Então, quando ele pratica as duas atividades juntas. Primeira frase fala o seguinte: conjunto de atividades que abrange a agricultura e a pecuária, ou seja, pratica as duas. Agropecuária. Agropecuária. Então, a gente coloca o item C. Sei. Utilização do solo para o plantio e o cultivo de plantas. Agricultura. Agricultura. A gente coloca a letra A. A. Utilização de terras para a criação de animais com finalidade econômica. E aí? Pecuária. Pecuária, que cuida de animais. Pecuária, que cuida de animais. A gente coloca o item B. Deixa eu explicar para vocês o que é essa finalidade econômica. Quando a gente cria um animal e desse animal a gente vai vender ele, ou seja, por exemplo, se for um boi que é o gado criado para corte, é a carne que a gente consome. O frango,
que a gente come, ele é criado para o consumo, ou seja, a finalidade dele é comercializar, é o ser o quê? Vendida. A galinha, ela põe os ovos, a gente come ovo? E aí? Exatamente, sim. Então, os ovos que a galinha põe, o frango que a gente come em casa, a carne de gado, a carne de porco. Aí a gente pode pensar agora, sabe de quê? O peixe, professor, e aí? O peixe, ele faz parte da pecuária ou ele faz parte do extrativismo animal? E aí? Extrativismo animal. Por quê? Quando a gente fala do extrativismo animal, é tanto a caça como a pesca. Então, se o peixe faz parte da pesca, ele vai ser um extrativismo animal. Dúvidas? Não. Não? Não. Essas são as nossas questões, certo? Vou botar lá no Tava começo. tão legal, tá tão fácil. Calma, não acabou não. Tenha calma, não é assim não. Tá muito apressado. Deixa eu limpar aqui. Essas são as questões que vocês vão copiar no caderno e depois me enviar com calma, certo? Vou botar lá o prazo, vou postar lá bem direitinho como é que eu quero a atividade. Não precisa fazer a tabela, você pode colocar como item A e escrever a resposta, tá? Lembrando a vocês, as nossas 2 aulas dessa semana falou sobre o quê? O setor da economia. Quais são os 3 setores? O Primário, primeiro, secundário e terciário. Primário, terciário e secundário. e terciário. Cuidado para quando vocês forem falar, tentem falar na ordem, para vocês não confundir as características. O setor primário, ele está relacionado com o quê? Extrativismo, agricultura, pecuária, onde é a matéria-prima e o recurso natural sendo levado para qual setor? O secundário. Qual é o setor secundário? A indústria. Então, o primário é a agricultura, que é o plantio e a colheita, a pecuária, que é a criação de animais e a caça, e o terciário... Não, de novo. Agora eu que me confundi. O setor primário está relacionado com a agricultura, cultivo e plantio e colheita, pecuária, criação de animais, e o extrativismo, que pode ser 3 tipos. Quais são os 3? O primeiro, extrativismo vegetal, que é a derrubada das árvores, a extração da madeira. Por exemplo, a mesa da casa de vocês, se for de madeira, qual foi a atividade praticada? O extrativismo vegetal. O lápis de escrever, o lápis de cor, qual foi o extrativismo? Vegetal, extração da madeira. Já o extrativismo mineral é o ouro, o zinco, o ferro, o cobre. Está relacionado com os nossos minérios. E o animal, que é a pesca e a caça, certo? Isso dentro do setor primário, que é o primeiro. Já o nosso segundo setor, que é o secundário, esses produtos eles são levados para as indústrias ou fábricas. E lá eles vão ser transformados em produtos. Quando esses produtos estiverem prontos, eles vão ser levados para o setor terciário, que é o destino final. Destino final a gente costuma dizer que é o consumidor, a população. Por quê? A gente vai comprar aquilo que necessita para o nosso dia a dia. Por exemplo, a roupa. A gente compra a roupa porque a gente não vai sair pelado na rua. A gente tem que sair coberto. Então, para a roupa que está lá no shopping, lá na loja, sendo vendida, ela passou por um processo. Qual foi o processo que ela passou? Pelo primário, que foi a colheita do algodão, pelo secundário, que foi a transformação desse algodão em tecido, depois de tecido em roupas, e o terciário, que é quando a gente vai no shopping e vai escolher aquela roupa que você mais gosta. A cor que você gosta, o modelo, se quer curto, se quer longo, se quer camiseta, se quer com manga. Então, fica a seu critério. Então, eles vão fazer o quê? Eles vão fazer vários tipos de roupas para agradar o consumidor.
Professor, pois me dê um outro exemplo que não seja só de algodão, porque a senhora só falou do algodão. Não foi isso? Foi. Um outro exemplo. Vamos pegar a vaca, o leite. Qual é o tipo de atividade primária que está sendo praticada? A pecuária. Então, a vaca, ela tem o seu leite, tem a produção do leite. Do leite, ele é levado para onde? Para a fábrica. E aí, na fábrica, ele vai transformar o leite em derivados. Manteiga, queijo, iogurte. A fábrica produziu, manda para o supermercado. E o que é que a gente faz no supermercado? A gente compra o leite, compra o iogurte, compra a manteiga. Então, a gente já compra o produto pronto. Entenderam? Sim. Alguma dúvida? Não. Não? Pois a gente vai encerrar a nossa aula aqui, certo? Mais uma vez, atividade copiada no caderno e me enviada no Class. Mas eu vou abrir ainda o link da atividade lá. Não está aberto, tá? E vou colocar o prazo de entrega para vocês. Próxima semana, tá certo? Pois vamos ficando por aqui. Tchau! Tchau.